Bem-vindos a mais um episódio do Entre Fandoms Podcast. No episódio da semana passada, eu recebi a influencer e criadora de conteúdo Beatriz Benedetti e a gente falou sobre a série icônica Emily in Paris. E hoje eu estou aqui com a Giovana Feitosa, uma amiga minha. E a Giovana é uma criadora de conteúdo, atriz, dubladora. Ela faz tudo que você imaginar, até aula de circo, tá? Então, ela faz tudo. E hoje ela tá contando com em torno de 250 mil seguidores no Instagram e no TikTok, @Giovana com Y, 2 N's. Não, é Feitosa Giovana, né? Feitosa com S. Giovana com Y, 2 N's no Instagram. E você tem outro nome no TikTok, né, Gi? É Maratonando Série no TikTok. Maratonando Séries. Pode se apresentar um pouco, falar um pouco da sua carreira, do seu trabalho. E aí, galera, tudo bem? Eu sou a Giovana, sou atriz. Falo de cinema nas redes sociais, amo série, amo filme e amo muito o assunto que a gente vai falar hoje, que é uma série assim, que eu curto muito mesmo e que tem muito pano pra manga aí, tem muita coisa pra gente falar. Quem tá assistindo no YouTube já tá vendo vários spoilers, né? Porque ela tá usando a camiseta da série. Já sabe, quem tá no Spotify, pra você que tá só ouvindo, hoje a gente vai falar de uma série fenômeno que conquistou milhares de corações. Uma série que deu muito dinheiro pra Netflix e foi uma das primeiras séries que a Netflix teve que realmente explodiu. Uma produção 100% da Netflix, que é Stranger Things. Eu queria muito colocar, tipo, fazer aquela trilha, sabe? Sei lá, mas eu não decorei ela toda. Vai ser isso mesmo. Gi, vamos começar. Minha primeira pergunta pra gente introduzir é como foi a sua relação com a série? Tipo, se você começou a assistir ela desde a primeira temporada, lá atrás, anos antes, quando saiu, ou você pegou o trem mais ou menos andando? Eu acho que eu peguei o trem andando lá pra terceira temporada, acho que eu acompanhei a estreia. Que a série lançou faz uns 10 anos já, eu era mais novinha e tal, ainda não tinha acesso à Netflix. Mas acho que eu peguei ali a partir da terceira temporada, já maratonei tudo, já amei, já reassisti várias vezes já. Nossa, isso de idade é muito importante, porque eu não sei você, mas eu lembro que quando eu comecei a assistir a primeira temporada, já tinha saído umas 3, 4. Só que eu tinha muito medo dos bichos, porque eu era mais jovem. Então isso de pegar lá na primeira temporada não funciona, porque eu tinha pesadelo, tá? Tanto é que eu comecei, daí eu parei porque eu tinha medo. Aí depois que, tipo assim, engatou a série, eu me tornei mais velha, fui ficando mais velha que eu peguei. E aí você se sente que, tipo, você era uma criança medrosa e não ia conseguir assistir novinha ou não? Cara, uma das primeiras séries, assim, que me conquistou, inclusive, que foi um dos motivos de eu ter criado meu perfil e tal, comecei com um canal no YouTube, foi por causa do The Walking Dead. Então eu acho que os monstros de Stranger Things não me davam medo porque eu já tava vacinada em The Walking Dead. Inclusive eu tenho tanto medo, tinha tanto medo de The Walking Dead que até hoje eu durmo de luz acesa. Por causa de The Mentira! Walking Dead. Por causa de The Walking Por Dead, causa de The Walking Dead. Eu sou bem medrosa, gente. eu não Mas julgo porque eu também não durmo no escuro total. Eu durmo com a TV ligada e boto o timer pra ela desligar sozinha. é isso. Mas no meu caso, eu acho que a culpa foi de The Vampire Diaries, por mais que não seja uma série tão medonha, eu assisti muito nova. E aí, tipo, nossa, engatou na minha cabeça. Mas o que são os monstros de Stranger Things perto dos monstros de The Walking Dead, né? Acho que Convenhamos. é. Convenhamos. E falando dessa série, como eu já falei, é um grande fenômeno da Netflix, né? E foi uma das primeiras grandes séries da plataforma. O que você acha que fez Stranger Things se tornar esse grande fenômeno? Foram os personagens icônicos, a atriz Millie Bobby Brown? O que você acha que foi? Eu não acho que a Millie Bobby Brown fez Stranger Things. Eu acho que Stranger Things fez a Millie Bobby Brown. Mas Tem pensando um em ponto. como a série bombou, eu acho que tem muitos motivos. Eu acho que tem o núcleo das crianças, que as crianças gostam de Dungeons and Dragons, eles gostam de fantasmas e de ghosts. E eu acho que as crianças, o público infantil se identifica com as crianças. E eu acho que também é um público mais velho, que vem dessa questão de nostalgia, porque é anos 80, a gente tem atores muito bons, que é a Winona Ryder. Então eu acho que tudo isso colaborou. O grande marketing da Netflix em cima da série também fez com que fosse um hype assim global. Tipo, na época da quinta temporada não havia quem não falasse sobre a série. Virou tipo um hit mesmo. É verdade. E isso também de você ter falado da temática. Foi uma série muito diferente, né? Porque é meio que um sci-fi ali
com temática dos anos 80, então é uma coisa que eu não lembro de ter uma série com crianças, assim, nessa temática na época. Foi uma coisa totalmente nova, né? Totalmente nova. E eu acho que. E existem histórias, né? Eu não lembro direito. Mas, tipo, os Duff Brothers, eles demoraram muito pra conseguir vender, pra conseguir convencer que a série merecia ser produzida. Muitos produtores já falaram pra eles mudarem a história, mas eles insistiram, né, pra que fosse as crianças, pra que fosse desse jeito. E, meu, foi o maior sucesso. Ai, ainda bem que depois de um tempo a Netflix aceitou, né? E falando em atores também, a Winona, eu acho que ela deu assim, ajudou nesse marketing a chamar a atenção, porque ela já era uma atriz muito renomada, né? Na época da estreia de Stranger Things, a primeira temporada, não existia, a galera não conhecia, não era esse sucesso. Então a série era divulgada como a nova série da Winona Ryder. Hum. Então, até hoje, ela foi a mais paga. Até a última temporada, ela foi a atriz que mais ganhou em Stranger Things. Ela é a atriz de mais relevância e se você vê lá nos créditos da temporada, tipo, o nome dela é o primeiro que aparece. Se eu não me E engano. nem a Millie ganha tanto quanto ela. Nem a Millie Bobby Brown, nenhuma das crianças ganham tanto quanto a Winona Ryder e o ator do Hopper, que é o... Ai, eu esqueci. Não vou lembrar. Não vou lembrar. David Harbour. Isso. Os atores que mais ganham são esses dois, mas a Winona Ryder ainda tem o maior cachê e é a atriz de maior relevância na produção. Ah, com certeza isso ajudou muito. E a gente sabe que as últimas temporadas foram bem hypadas, né? Principalmente por conta da internet, porque quando a primeira temporada lançou, nem tinha praticamente tudo isso de mídias sociais. E aí, na sua opinião, entre todas essas temporadas, qual foi a melhor temporada de Stranger Things e qual foi a pior? Cara, isso é polêmico. Isso é muito polêmico, porque eu acho que a minha preferida é a que a galera menos gosta, que a galera fala que é ruim. Mas eu amo a terceira temporada, eu acho Eu incrível. também! É a minha favorita! É incrível. Tem o shopping, tem a Robin, aquele grupinho da Robin com o Steve, aquilo da gente achar que vai rolar um romance no final é um grande plot twist. Tem a Erika, tem o Dusty, tem os russos, tem o Dusty finalizando a temporada cantando Never Ending Story. Eu acho que as cores, é tudo muito lindo, tudo muito vibrante. A amizade da Max e da Eleven, que cresce nessa terceira temporada, pra mim ela é a melhor de todas. Nossa, eu concordo super. E aí eu fico indignada, tipo, eu sei que existe, mas na minha cabeça, quando eu descobri, eu acho que eu postei um vídeo de Stranger Things falando disso, e aí a galera, nossa, a terceira é a pior. Fiquei, como assim existe um ser humano que não goste da terceira temporada? Exato. E de pior temporada, assim, a que eu menos gostei, fica. Ah, é difícil entrar nesse assunto já. Mas eu acho que fica entre a quarta e a quinta. A quarta é uma boa temporada, mas eu sinto que eles fizeram tudo muito às pressas. Então, pra mim, tem parte que tá mal editada. Existem boatos, não tem como confirmar. Mas dizem que, tipo, no final de semana, antes do lançamento, os Duff Brothers ainda estavam terminando de editar a série, tipo, fazer a pós-produção. Ah, eu vi isso. E quando lançou a quarta temporada, gente, ridículo. Uma das séries. É a maior série da Netflix atualmente, a maior produção, todo mundo esperando. Eles lançaram a série na Netflix com a dublagem toda errada. Tipo, ela tava atrasada. Então você tinha que mudar, colocar no áudio original em inglês. Mais tarde a Netflix conseguiu arrumar. Não é porque, de jeito nenhum, não é porque o estúdio de dublagem é ruim, isso tá fora de cogitação. É. Provavelmente algum erro na hora de subir, ou porque foi feito às pressas, porque o episódio não chegou com antecedência pra eles. Eu sinto que essa temporada foi feito muito às pressas, a quarta temporada. Eu não gosto muito do núcleo da Califórnia, que é a galera da van, que eles ficam Meio perdidos aleatório. ali. É aleatório, eles ficam perdidos. Eu acho que não é uma das minhas preferidas. Chocada, eu pensei que você fosse falar, tipo assim, eu tava na fé que você fosse falar segunda, sei lá, primeira acho que não, mas segunda, aí A você tá com uma segunda galera quarta. A segunda galera também reclama um pouco, né? Aquela questão da Kali é meio arrastada na segunda temporada, mas eu gosto. Eu gosto. Eu acho que, pra mim, a pior é a segunda. Na quarta, eu acho que eu não reparei isso. Tipo, agora que você falou, eu vou ter que assistir de novo pra reparar essas coisas. Porque eu não reparei. Eu tinha visto na internet que eles faziam muito às pressas, assim. E, tipo, lançou e nem tinha o final pronto. Então não tava tudo estruturado. Só que eu acho que também, igual a terceira, tem uns momentos muito icônicos, né? Que nem o momento da Max, a música ali. Tem momentos muito icônicos. Eu não consigo falar que é a pior. Talvez a pior de organização e estrutura.
com certeza. E aí, falando, ó, da quarta temporada, você disse que é a pior. Me fala, escolha difícil, tá? Se prepara o coração. Mas se você pudesse tirar um personagem da história, quem seria? Um personagem que você acha irrelevante, aleatório. Uau! Da quarta temporada ou da série inteira? Da série inteira, fale o que o seu coração mandar. Uau! Que difícil. Ai, assim vocês me quebram. Assim fica difícil. Eu diria. Eu vou ser polêmica, Vai, tá? Porque seja polêmica. eu vou Seja jogar as polêmica. polêmicas aqui. Mas um personagem que assim eu não gosto muito. Eu entendo que foi relevante na quarta temporada, ok, teve a sua relevância, ok, beleza. Mas eu não acho que ele é imprescindível, que sem ele a série não aconteceria. Foi um personagem que impulsionou o Dustin e deu motivação pra ele continuar essa quinta temporada. A cara que ele tá fazendo é incrível. Mas eu não vejo motivo e razão nenhuma pra galera ficar nessa adoração pelo Ed, que pra mim foi um personagem ok. Chocada. Meu Deus, eu não tava. Eu não tava esperando essa resposta. Eu tava pensando naquele amigo do Steve, que é, tipo assim, um personagem muito aleatório. Ele não faz nada de interessante. Agora o Ed, mano. Que polêmica, desculpa, amigas, desculpa. Desculpa, amiga, eu vou ter que fazer um corte com isso, porque, tipo assim, aquelas. Gente, chocada. E, tipo, por que você. Por quê? Explica com mais detalhes. Tipo, ele impulsionou o Dustin, mas a história dele não te conquistou. Sabe, o Não, pô, ele background é dele. legal, só que ele é um personagem que foi introduzido pra morrer. Ele não tem muita motivação ali. Ele ajudou a galera, ele foi engraçadinho, ele foi positivo, ele foi meio icônico, mas acabou ali. E eu acho que a galera dá hype demais pra ele. Meu Deus, ele morreu, ele não podia. Gente, toda temporada é assim, sabe? Eu não acho que ele foi um grande personagem super relevante. Eu acho que o Bob, namorado da Joyce, que foi de arrasta lá na terceira, segunda, não lembro. Hippie, Bob. Eu acho que ele teve mais relevância do que o Ed. Ele trouxe. Ele era um suporte para a família dos Byers. Eu não sinto que o Ed é isso. No final, só deixou o Dustin mais chato, porque ele fica quinta temporada inteira, sofrendo pelo Ed, como se ele fosse um grande pai, um grande deus, sendo que ele foi um personagem bom, e só isso. Nossa, beleza, beleza. Agora a gente vai mudar a chavinha, então, porque depois dessa eu não consigo mais te perguntar sobre personagens chatos. Vou te perguntar, qual personagem tinha um grande potencial, mas acabou não sendo aproveitado? Poxa, eu diria que vários, mas eu vou jogar aqui a Erika, porque eu gosto muito dessa diva. Não existe América sem Erika, e não deram muito destaque pra ela aí na última temporada. Eu acho que poderia ter dado mais porque eu amo ela. Outra personagem, eu diria a Vicky, porque foi uma expectativa tão grande nela, tanto pra Uhum. quarta quanto pra quinta temporada. Na quarta temporada todo mundo ficava, meu, a Amy Fanny vai aparecer, ela vai fazer alguma coisa. E ela aparece por 5 segundos no final, sorrindo pra Robin. E na quinta temporada também, tiveram nem aí pra ela, não deram final pra ela, esqueceram ela no churrasco. Eu acho que poderia ter entregado um pouquinho a mais. Sim, nossa, eu sinto que, tipo assim, eles usaram muito a atriz pro marketing da série, pra hypar Aham. mais a série. E aí, no final, tipo, eles podem até ter gravado mais cenas, porque geralmente, pra vocês que não, assim, pesquisam muito sobre cinema e tal, eles geralmente gravam muito e tem vezes que eles só colocam uma cena de 5 segundos, mas a atriz pode ter gravado bem mais. E aí, no final, eles falaram: ah, não, a gente não tem tempo, sendo que o episódio já tinha, sei lá, 2 horas. E aí usaram a querida como marketing, depois deram um beijo e mandaram ela embora. Ai, péssimo. Tadinha. Mas a Erika, sim, eu concordo super. E aí, o que você acha que poderia ter sido adicionado na história da Erika? Cara, eu acho ela icônica. Eu gostaria de ver muito mais dela ali na batalha final, na questão do Vecna, porque eu acho que a última cena que ela aparece ali é no. Ela tá na torre, e aí os guardas chegam e pegam ela e acaba por aí. Mas eu queria ver ela dando uns fechos no guarda. Eu queria ver ela dando fecho no Vecna. Eu acho que ela é muito icônica, assim. Ela teve seus pequenos momentos da quinta temporada, mas em tudo que ela aparece é legal, tudo que ela aparece é divertido. Ver mais dela com o Dustin, acho que seria legal, que era uma dupla tão engraçadinha, eram amigos tão bons, eu acho que poderia ter mais dela provocando o Lucas, que rolou isso em outras temporadas, ela brigando com o irmão, acho que ela é ótima.
Pra você ter noção, tipo, quando você falou isso agora, eu tive um déjà vu muito grande, porque eu tenho certeza que quando a gente se encontrou na época de Stranger Things, você já falou isso pra mim, eu adoro a Erika, e aí eu acho que veio um déjà vu de você falando, não existe América sem Erika na Não minha existe cabeça. América sem Erika. Eu não lembro da gente ter falado isso, mas eu provavelmente falei porque eu amo ela. Uhum, eu lembro de você falando, até tipo nos seus vídeos ou no stories, eu lembro, sei lá, me deu um déjà vu muito grande. Você realmente adora essa personagem, eu acho que ela é muito icônica, merecia mais. E agora falando isso, voltando pro melhor e pior, uma coisa que a gente tem em Stranger Things, a gente tem a história principal da trama, só que também a gente tem subtramas que mostram muito o desenvolvimento dos personagens, né? A história deles e principalmente o relacionamento amoroso. E a partir da terceira temporada, desde a primeira a gente tem, só que menos porque eles eram muito jovens, mas desde a terceira foram se criando alguns casais ali. E aí, eu quero saber, na sua opinião, qual é o melhor casal da série e qual é o pior? E justifique, tá? Explique bem detalhado, porque eu tô com medo da sua resposta. Eu sou polêmica, gente. Tá, eu acho que o meu preferido, Lucas e Max, maravilhosos. É um casal assim que teve muita coisa que impedia eles de ficarem juntos. O irmão dela não queria. Muitas questões ali que queriam separar os dois. A Max ficou em coma por muito tempo, ele continuou lutando por ela e todo dia ele tava lá no hospital. Então eu acho que é um amor muito puro, muito sincero, muito legal. Muito queridos, muito divos e tiveram um final feliz juntos. O pior casal. Ai, ai, Você ai. acha que a Max e o Lucas superam até a Eleven e o Mike Nossa. como melhor? Ai, amigos. Eu não vou falar que eles são piores, porque. Mas eu não gosto de Eleven e Mike, cara. Por quê? Sou polêmica. Desculpa, desculpa. Cara, eu acho eles irritantes. Eu acho o Mike irritante. Eu principalmente não gosto do Mike. E aí tudo que envolve ele já me estressa um pouco. Eu acho que ele é um personagem complicado. Por que você não gosta do Mike? Você quer que eu fale por cronológica ou ordem alfabética? Eu amei. Pode, habla, amiga, habla. Sessão Primeiro, terapia de Stranger Things, vai. terapia de Stranger Things. Eu lembro, eu não sei que temporada foi, terceira temporada, ele falando pro Will, tipo, o Will só queria jogar, gente. Ele só queria jogar. Inclusive, depois que os meninos vão embora na quinta temporada, ele quer jogar. Na terceira temporada, ele ficava, tipo, falou pro Will, não é nossa culpa que você não gosta de menina. Péssimo. De péssimo tom, ele Péssimo, falou. verdade. É de péssimo tom, é muito ruim isso. Na segunda temporada, quando ele. Na primeira ele conheceu Eleven, tava super apaixonado. Na segunda ela desapareceu. Se eu não me engano, na ordem cronológica aqui das temporadas. E foi a temporada onde a Max chegou. E a Max começou a se dar bem com o Dustin, com o Lucas. Ele não fica feliz. Ele não pode ver as outras pessoas felizes. Ele tava super chateado porque a Eleven não tava. Então ele pegava no pé da Max, pegava no pé dos meninos, porque se não tem ninguém. Se ele não tá feliz, ninguém pode estar feliz. Nossa, gente, muito amigo tóxico. Ele é muito tóxico. Só ele pode namorar, os outros não podem. Então são algumas atitudes como essa que me deixam meio com o pé atrás pro Mike. Falando de Mike e Eleven ainda. Tem aquele episódio, eu não vou lembrar a temporada também, talvez terceira temporada, que eles ficam no quarto e se beijando e o Hopper lá fora tipo, Foi terceira não temporada, tem foi. necessidade, não vejo necessidade, acho muito criança e também não vou com a cara do Mike. Gente, chocada. Então, eu não acho que ele é, tipo, o melhor personagem de todos. Não acho que é o pior. Sei lá, eu acho que o Will, o Dustin, qualquer um dos amigos dele supera ele, na minha opinião, principalmente o Will. Mas eu nunca tinha analisado essas coisas. Porque às vezes a gente, tipo, não dá tanta importância pra isso, porque a série é muito, tipo, eles eram crianças. Mas esses traços de personalidade continuam até quando ele cresce, né? Tipo, ele tá ali na pré-adolescência, adolescência, ele continua com isso. Eu nunca tinha reparado. Não, pra mim essa Gente, frase que ele fala pro Will é imperdoável. É imperdoável, é muito ruim. É muito, muito triste o que ele fala pro Will. O que ele fala pro Will. Então, tipo, não perdoei desde ali. nossa, sim, nossa, tá. Eu tô com medo da sua resposta agora de novo. Não, tá, o Mike eu não fiquei tão assim, eu fiquei chocada porque ele é um personagem muito amado, mas eu entendo super a sua justificativa. Agora, o pior casal da série. Tipo assim, Uau! não tem química, não combina, foi desnecessário. Eu tenho que escolher as minhas palavras, porque eu já fui muito polêmica aqui. Amiga, sem medo, esse daqui é um podcast seguro, um espaço seguro para Ok, fãs. ok.
E aí vai pra outra polêmica também, que rolou muito isso, de Nancy e Steve ou Nancy e Jonathan, mas Uhum. eu acho o relacionamento de Nancy e Steve muito preocupante, assim, eu não gosto deles. Entendo que o Steve mudou também, errou, e tipo, é um dos meus preferidos. Eu amo o Steve, ele é demais. Mas ele com a Nancy, achei que não rolava ali. Ele foi muito, muito idiota com ela, muito estúpido. Você lembra o que ele escreveu no cinema? Tipo, ele Sim. pichou o cinema da cidade com o nome dela, falando mal dela na Tóxico. frente de todo mundo. Então, eu acho que era muito problemático. Uhum. Não, eu concordo. Eu acho que, tipo assim, é que nem. Eu não sei se você já assistiu The Vampire Diaries. É minha Assisti série três favorita. temporadas. Então, tipo assim, olha, gente, desculpa que eu tô colocando outro tema, mas é exatamente a mesma coisa de Damon e Helena e Stefan e Helena. Damon e Helena é tipo assim, a Nancy e o Steve. Sabe, tipo, eles têm química, eles têm uma paixão, mas eles são tóxicos. E aí a gente tem a Nancy e o Jonathan, que são bem mais saudáveis, que é o Stefan e a Helena. Então, tipo assim, quando você é mais jovem, esses amores, assim, apaixonantes e tal, pode muito te fazer brilhar o olho. Eu era, tipo, Team Damon também no começo. Só que depois que você cresce e você começa, né, a ter relacionamentos e tal, e se tornar uma pessoa mais velha, você percebe que são coisas tóxicas. Então, tipo assim, Nancy e Jonathan, pra mim, era um casal muito mais maduro. Eu gostei que ela ficou meio que sozinha no final, né, seguiu a vida e tal. Mas em relação, tipo, a eles como um casal, eles eram bem mais saudáveis. Tinham bem mais potencial, assim, sabe? Você tirou as palavras da minha boca, eu concordo. A gente que é adulto gosta de relacionamento saudável, de coisa tranquila. Esses negócios de picha-muro da cidade, com o seu nome falando mal de você, não faz sentido, sabe? Eu não gosto. E amo o Steve. Steve é incrível, mas com a Uhum. Nancy não rolava. Ele é incrível sozinho na série, pelo menos. A mãe Com dela nunca ia esquecer. Imagina alguém faz isso pra sua filha. Você nunca mais vai deixar sua filha sair com esse garoto, tá louca? Nossa, e aí, tipo, eu amei o final da Nancy, amei o final de vários personagens. E agora entrando um pouco mais pra isso, pra season finale, que a gente teve muitos desfechos de personagens. Muita gente que a gente jurava que ia de arrasta, inclusive o Steve, e não foi. E aí o Steve é um grande exemplo disso. Nossa, eu acho que, tipo, os irmãos Duffer, eles não têm coragem muito de matar personagem. E eu sou do time da pessoa que beleza, eu amo esse personagem, mas eu entendo que uma morte ali é necessária. E aí eu quero saber de você, tipo, qual personagem deveria ter morrido na season finale, mas não morreu? Uau, eu acho que eu sou da mesma opinião que você. Não acho que necessariamente deveria ter morrido, mas acho que seria um final digno pro Steve. Eu amo ele, tá, gente? Ele é meu preferido. Não tô falando mal do Steve, eu amo, ele é incrível, um dos meus preferidos mesmo. Mas eu acho que era uma possibilidade ali, ele, tipo, ir de arrasta, salvando a galera, salvando as crianças, que já é do perfil dele, é o que vinha sendo construído pra ele desde as primeiras temporadas, dele cuidar das crianças, dele ser amigo das crianças, acho que fazia total sentido. Nossa, aquela morte, olha, eu amo ele também, eu falo isso, mas eu amo ele, só que eu acho que aquela morte a gente precisava de uma coisa impactante assim. Eu não gosto muito de criadores que têm medo de matar os personagens, porque faz parte da jornada do personagem. Principalmente, tipo assim, um personagem igual o Steve, sabe? Que teve esse ciclo de redenção todo. Eu acho que ia ser muito show. E aí, tipo, eu lembro que na época da última temporada, a internet não parava de falar de teorias, e essa era uma. Ah, é a teoria de qual personagem vai morrer. E nenhuma teoria se realizou. E aí, falando de teorias, qual foi a teoria da season finale que você mais acreditou, você jurava que ia acontecer e talvez nem tenha acontecido? Poxa, se eu te falar que eu não lembro faz tanto tempo, você lembra de alguma? Eu lembro do final da Eleven, que falaram muito do final dela. Eu lembro disso da teoria do Steve, que ele ia de arrasta. Eu lembro que depois daquele episódio que ele ficou preso com a Nancy, todo mundo, ah, não. Não, foi o Jonathan. Ficou preso com a Nancy, todo mundo, ai, gente, que final icônico. Eu acho que a grande parte das teorias estava pra quem ia morrer. E aí É, tava todo mundo falando, tipo assim, que o Will ia morrer. E isso falaram muito nas muito. teorias que ele ia de arrasto e tal, e aí, gente, não aconteceu. Você É, acreditava nessa teoria do Will? eu achei que era possível, achei que a Eleven era possível também. O Steve eu também acreditei muito, que tipo, a galera falando, até eu teorizava. Eu vi muita gente também falando do Ted Wheeler.
que o Ted Wheeler vai de arrasta pra cima. Só que é como você disse, os produtores são bem covardes, eles não têm coragem de acabar com o personagem. E se você vê nas 5 temporadas, todos os personagens que foram de arrasta pra cima não eram personagens da série. Eram personagens que foram adicionados pra ir de arrasta pra cima. Na primeira temporada colocaram a Bárbara pra arrastar pra cima. A segunda temporada o Bob. A terceira foi o Alexei, o russo. Quarta, Ed. E na quinta trouxeram de volta a Kali só pra arrastar ela pra cima. Porque eles não têm coragem de fazer isso com os personagens que já estão. Nossa, isso faz muito... Nossa, faz muito sentido com o que você falou do Ed. Foi um personagem 100% escrito e criado pra ir de arrasta. Só pra isso. Gente, eu tô chocada, eu nunca tinha reparado. E, tipo, a gente tava com muitas teorias fortes de que pelo menos um dos protagonistas ia, mas nada aconteceu. E aí a gente tem a Eleven, tipo, só que não aconteceu literalmente, né? Tipo, gente, eu não falei no começo do vídeo, eu esqueci de falar, geralmente eu falo, alerta de spoiler, tá? Se você ainda não assistiu, mas acredito que se você tá assistindo esse episódio, é porque você já viu tudo. Mas tá um alerta pesadíssimo aqui. Tipo, a gente não teve ela indo de arrasta literalmente, porque deixou um final aberto. Então, eles... Assim, eu gosto de Stranger Things, a gente, eu adoro. Mas os irmãos, eles são tão covardes que eles até deixaram um final aberto pra gente escolher se ela foi de arrasta mesmo, se ela tá feliz lá nas montanhas. Nem pra isso eles tiveram coragem, sabe? Eles acovardaram até o final, que pra mim abaixou totalmente a régua, a qualidade ali do final. Péssimo, gente. Decide o que vocês vão fazer, bate no peito, assume a tua decisão, mas jogar pra plateia foi ruim. Foi. E no outro episódio eu falei muito disso com a Bia sobre Emily in Paris, porque o criador, ele não tem coragem de fazer nada. Ele sempre cria o mesmo ciclo e ele não tem coragem. Cara, por que que você escreve uma série, principalmente Stranger Things, é uma série muito forte. E eu sinto que, tipo assim, até os personagens que já foram pro céu e tal, morreram e tal, eu sinto que mesmo tendo acontecido isso com eles, eu acho que o significado deles, a importância se tornou ainda maior depois que isso aconteceu. O Bob é o personagem que mais acontece isso, tipo, eu fiquei muito triste. Só que se ele não tivesse morrido, se não tivesse acontecido isso com ele, eu não acho que o personagem teria tanta relevância assim, entendeu? Então a morte dele foi um ciclo totalmente necessário pra ele ser, tipo, aí esse herói, sabe? Uhum. Rolou Totalmente muito necessário. isso com o Billy também, que era o personagem odiado. E pra mim ainda tem que ser por causa de alguns posicionamentos dele. Não gosto do personagem, porque ele não gostava do Lucas, a gente sabe por quê, isso tem nome. Uhum. Então não adianta chamar ele de herói. Mas a gente concorda que na visão do público, eles... Não na minha. Mas na visão do público, ele se torna um herói a partir do momento que ele vai de arrasta pra cima lá na terceira temporada. É o mesmo que aconteceu com o Bob. A partir do momento que o personagem foi embora, ele começa a ser reconhecido. Gente, calma aí. Eu nunca vi o Billy como um herói. Nunca. Eu nunca, mas eu acho que muita... Nunca, jamais. É a mesma coisa do que eu falei do Mike. Eu não esqueço o que o personagem faz. Ainda mais a gente que reassiste a série várias vezes. Mas eu acho que na visão do público, assim, ele traz... Não na minha, mas ele traz algum tipo de redenção quando ele vai de arrasta pra cima ali naquele momento que ele tenta se sacrificar pra salvar Max. Eu acho que o público tem essa memória dele. Até que no desfile da Netflix, que eles fizeram aí pra última temporada no Ibirapuera, eu não lembro o nome do evento. Ai, nem eu, amiga. Eu tava lá, parada estranha, acho que foi isso. Tipo, eles fizeram um desfile e tal, com os personagens da temporada, e tipo, tinha o Billy lá desfilando com o carro dele, e o público gritando. Então, na visão do público, e talvez da Netflix, seja um personagem que tomou essa relevância depois de ter ido de arrasta pra cima. É como eu leio. Então, tipo assim, não concordo. Pra mim, o personagem, ele foi, tipo, um otário a temporada inteira, a série toda, assim, que ele apareceu. Ele só apareceu na terceira temporada, né? E aí, tipo, uma ação já vai justificar e apagar tudo que ele fez? Acho que não, né, queridos? Tipo, eu entendo. Beleza, aqui é a morte... Ó, só uma coisa. O episódio do podcast acho que não tem isso. Só pra vocês entenderem, curiosidade de criador de conteúdo. Eu e a Gil, a gente tá tomando muito cuidado com palavras que a gente fala. E a gente tá mudando pra raça pra cima. Porque, tipo, em algumas redes é cortado isso, né? Mas o Spotify, acredito que não.
Então, tipo assim, curiosidade de criador. Mas assim, eu não acho que justifica. Ele foi um personagem terrível, Foi, terrível. As foi, coisas foi que ele sim. fez, terrível. Terrível não é perdoável, assim, não é perdoável. Mas enfim, você tava comentando do Bob, eu falei, é um personagem que eu acho que o público tem essa mesma percepção. Que não é minha, mas acho que Ganhou uma muita importância, porque se ele tivesse continuado na série vivo e esse otário, todo mundo ia estar odiando ele. odiando até agora. Até agora. E aí, falando, tipo, desse final em aberto, eu não sou a maior fã de finais em aberto, tá? Isso me dá um pouquinho de ansiedade. Eu prefiro que eles, né, tipo assim, comprem o final deles. O que você acha que realmente aconteceu com a Eleven? Ela tá vivendo ali nas montanhas, feliz da vida, sem entrar em contato com o Mike, ou ela foi de arrasta mesmo? Não acho que a Eleven tá viva, acho que a Eleven foi de arrasta pra cima, como nós costumamos dizer na internet. Porque, tá, supondo que a Kali fez ela desaparecer, né? A Kali, que ainda estaria viva, a teoria que a série lançou foi essa. Que a Uhum. Kali, que o Mike falou, a Kali tava lá no laboratório, ela tava semi-consciente, ainda, supondo, né, que ela ainda não tinha ido de arrasta pra cima, que a gente viu que ela foi. Se ela não tivesse ido de arrasta pra cima e usasse o poder de ilusão dela pra fazer a Eleven desaparecer ali, pra ela conseguir fugir, né? Eu não acho que é possível, porque a gente viu que a Kali já foi de arrasta pra cima, e se a Kali ainda tivesse sobrevivido, tivesse semi-consciente, não daria certo, porque a explosão começou no laboratório onde a Kali estava. Então ela teria sido destruída primeiro, e até chegar a destruição ali no final do portal onde a Eleven estava, não daria tempo da Kali continuar usando os poderes. Eu não acho que é verdade. E eu também prefiro não acreditar, porque se a Eleven tá viva, eu gostaria de saber que depois de algum tempo, né, depois de alguns meses, depois de algum ano, eu acho que ela se revelaria pelo menos para o Hopper. Se ela quisesse poupar o Mike de uma vida fugindo, e dessa vida fugindo do exército, pelo menos o Hopper tinha que saber que ela tinha sobrevivido, ela tinha que mandar uma carta pra galera, alguma coisa tinha que rolar. Então, pra mim, ela não sobreviveu. Isso não faz o menor sentido, essa teoria. Tipo, por várias coisas também. Você acha mesmo? Se a série tivesse deixado esse final como final absoluto, eu acho que eles teriam feito alguma coisa, tipo assim, 8 meses depois. E aí aparece ela, tipo, o Hopper abrindo uma cartinha, mostrando que ela ainda tá viva, sabe? Tipo, que Seria ela tá, melhor. ó, estou bem. Mas não fizeram isso. Eu não acho que ela ia, tipo, deixar todo mundo sofrendo. Ai, querendo proteger. Meu, ela é poderosa, ela pode proteger com os poderes dela. Não, Cadê, não... gente? Cadê a força do amor, a força da amizade pra vocês se protegerem? Nem isso, Stranger Things, pô. Exatamente. E outra coisa, isso da irmã dela também não faz o menor sentido pra mim. Não faz. Tipo, mano, ela foi de arrasta, a gente viu ela indo de arrasta. Não faz o menor sentido. E aí, tipo assim, eu acho que as pessoas, no geral, o público no geral, tem muito essa relutância em aceitar a morte de personagem. Principalmente personagens muito amados que nem ela. Só que eu acho que é importante da galera entender que por mais que a gente tenha, tipo assim, uma afeição muito grande, aquilo é uma história e precisa de uma narrativa e precisa, tipo, de um roteiro e uma trama que faça sentido. Pra mim, eu aprendi isso desde muito cedo, porque a minha grande base de comparação é Harry Potter. Eu sou, tipo, obcecada desde os 7 anos. E Harry Potter nunca teve medo de matar ninguém, desde os mais queridos até os mais odiados. E, Exatamente. meu, eles ficam na memória, não é porque, tipo, um personagem foi de arrasta que ele vai perder toda a história dele, que ele vai, tipo, sumir. Não, eles continuam lá. E eu acho que, pra mim, pra ser um final decente, um final digno de Stranger Things, ela se sacrificou por todos ali. É a coisa que mais faz sentido na minha cabeça. É isso. Ou vocês assumem, vocês vão fazer isso, vocês assumem o que vocês estão falando e não fica criando possibilidades dela estar viva. Eu acho que os produtores precisam assumir o que eles fizeram e assumir essa história e bancar até o final. Se eles tiveram peito pra lançar a série, pra lançar cada temporada, eles têm que ter peito pra sustentar até o final. Sim, e aí, tipo, ao mesmo tempo que eles têm esses pontos negativos, eu gosto muito de como eles construíram o universo. Porque olha que legal, eu não sei se eu contei, tipo, eu acho que eu não cheguei a falar pra você, mas lá em Londres eu fui na peça de Stranger Things The First Shadow, que mostra, é tipo de um prequel, pra Aham. você que não sabe, que mostra o Harry Crew ali, tipo assim, criança e tal. E eu gosto muito de como esse universo se desenvolve. Eu acho que, de repente, assim, se a qualidade for boa, eles podem até fazer um spin-off contando a história dessa peça, porque a história da peça é muito legal. A peça em si é, tipo assim, brilhante. Foi uma das.
Não, uma. Tá bom, vai, uma das. Porque eu fui, tipo, em várias lá, ela foi uma das melhores, muito legal os efeitos e tal. E eu acho que, tipo, a história ela fica fechadinha e faz muito sentido com a série. O que você acha? Tipo assim, você toparia, você acharia bom um spin-off contando o prequel do Harry Crew, que nem acontece nisso daí, ou pra você, tipo, já deu, já acabou? Ah, eu acho que é um universo muito grande, que eles têm a possibilidade sim de fazer mais spin-offs. Eu acho que o público ia comprar, o público ia querer assistir. E eu preciso dar um merchan aqui, eu preciso falar também. Netflix, cadê o spin-off da Robin, do Steve, da Nancy e do Jonathan na faculdade? Cadê? Eu quero esse spin-off prequel, né, que é o antes, que é do Harry Crew, e o spin-off depois, que a gente quer saber a história dos personagens depois. Eu acho que, conhecendo a Netflix, eles devem muito bem aproveitar esse universo, porque tem muita coisa. E Stranger Things é um universo que dá muita grana. Dá muita grana. Só que também, no caso desse trio, eu acho que seria um pouco difícil criar uma narrativa sem todos os outros personagens, se fosse só focado neles, entende? Tipo, na faculdade. Ninguém ali tem poder. Quem seria, tipo, o herói? Ou às vezes mostrar do Will, né? O Will poderia aparecer nesse spin-off, porque Uhum. na teoria a gente viu que ele tem algum poder ali. E ele seria a nova Eleven, não sei. Tem mil possibilidades disso acontecer. Acho que tem muita coisa que dá pra fazer. Se vocês pensarem bem direitinho, Netflix, acho que dá pra Contrata a vocês Gil, criar. tá? Porque ela já tá com várias ideias de Stranger Things aqui, tá? É Por isso. favor. E eu preciso de uma série daquela peça urgente, porque a peça é muito legal. Eu preciso dela urgente agora. Pô, eu Mas não. foi isso. Olha, no total, tipo assim, de. Tá bom, vai, 0 a 5 estrelas. Quantas estrelas você dá pra Stranger Things? E deixa o seu amor, eu sei que você ama, mas, tipo, pensando na qualidade da série, desenvolvimento, trama, personagens, qual nota que você dá? Isso é pra série geral? Aham, ela no total. Poxa, eu diria que ela é um 3,5, porque teve muito problema assim na quarta, na quinta temporada, mas foi uma série que inovou. Foi uma série muito boa. Se você ver as primeiras temporadas, gente, que cinematografia genial. Sabe, eu acho Stranger Things genial, eu acho Stranger Things muito bom. A gente tem muito a criticar, mas a gente tem que Uhum. reconhecer que foi um grande marco assim, do audiovisual, eu gosto muito. Acho que merece um 3,5. Ah, eu acho que eu daria, tipo, uns 4. Acho que 4, 4, 4, acho que 4 tá valendo. 4,2. Por Pra... aí, 4,7, 4,9. É. Nessa faixa. Amiga, muito obrigada por aceitar participar do podcast. Foi muito bom conversar com você e também saber desses bastidores, porque tem muita coisa que eu não sabia, não. Não tinha pensado. Foi muito legal conversar com você. Não esqueçam, para vocês que estão ouvindo, nos seguirem nas outras redes. @Ana com dois N's, Carvalho W e Feitosa Giovana Arroba com Feitosa Y. Giovana. Com Y Isso, e dois Y e dois L's. N's. Importante. E foi isso, gente. Muito obrigada por assistirem o episódio até o final. E até a próxima semana.